carne, né? Eles têm carência de alimentos em geral. Mas por que que uma criança, ela fica com essa doença quando nasce um outro irmão? O que que vocês acham? Que aí não tem o suficiente para os dois? Não, Que aí depende da genética dela? não. Porque a mãe para de alimentar essa criança e passa a alimentar a que nasceu. Leite materno, tá, gente? Então a mãe passa a amamentar a criancinha que nasceu e a outra ela fica com falta de proteína porque ela deixa de receber o leite materno, tá? Então é essa a relação, tá? Então, por que os alimentos proteicos são fundamentais na composição da dieta das crianças? Porque formam anticorpo, formam hormônio, né? Formam as enzimas, tem diversas funções no corpo. Quais alimentos ricos em proteínas? Já falamos, principalmente carne, leite, né? Ovos, whey protein, que o pessoal toma na academia, né? O que é conceitue aminoácido natural e aminoácido essencial. Aminoácido natural são aqueles que são importantes para o nosso corpo e a gente produz, né? A gente produz dentro do nosso próprio corpo. E os essenciais a gente não produz. Tem alguém que está conectando o áudio. Enfim, o que é desnaturação proteica? As proteínas, elas perdem a função dela quando ela acontece a desnaturação proteica, porque ela perde a forma tridimensional dela, né? Então ela tá lá, os aminoácidos ligados, depois ela forma dupla hélice, ela forma aquele emaranhado que é a estrutura terciária, e mais de uma estrutura terciária que forma a estrutura quaternária. Quando ela é exposta a temperatura muito alta, então pH muito fora do que ela está acostumada, ela perde essa estrutura. E quando ela perde essa estrutura, ela perde a função dela. Isso é desnaturação proteica. Beleza? Sim. Após uma colheita, os grãos de milho apresentam sabor adocicado. Aí fala que eles perdem o sabor adocicado por causa da ação de uma enzima. E enzima é proteína. Aí fala que se ferver o milho, ele não acontece isso, porque acontece desnaturação proteica e a proteína perde a função, né? Essa daí eu acho que todo mundo acertou. Explique quando são formadas as estruturas de cada proteína, foi o que eu falei. A estrutura primária vai ser, então, os aminoácidos ligados, aquela cadeia simples, também é chamado de colar de pérolas, que é um monte de aminoácido ligado por ligações peptídicas. Depois forma a estrutura secundária, depois terciária e quaternária. Beleza, gente? Até aí? Sim. Hoje, nós vamos ver... Vocês estão conseguindo ler aí na tela do celular? Sim. Enzimas. Gente, presta atenção numa coisa, ó. Deixa eu escrever aqui. Toda enzima é proteína, tá? Então as enzimas, elas são proteínas. Como é que eu tiro isso aqui agora? Tá? Então as enzimas, elas são proteínas. Então elas têm estrutura primária, estrutura secundária, estrutura terciária, estrutura quaternária. Tá? Elas sofrem desnaturação proteica. Então as enzimas, se elas não tiverem na temperatura ideal dela, no pH ideal dela, elas vão sofrer desnaturação proteica e elas vão parar de funcionar igual as proteínas, já que elas são proteínas. Guarda isso. Toda enzima é proteína, mas nem toda proteína é uma enzima. Beleza? Sim. O que são as proteínas, gente? O que são as enzimas? Olha só, as enzimas, toda reação química que acontece no nosso corpo, na verdade o nosso corpo está cheio de reação química, né? A gente come um alimento, por exemplo, um biscoito de água e sal. Aí esse biscoito está cheio de carboidrato, né?
Esses carboidratos são cadeias longas de carboidrato, tá cheio de amido ali. E para o nosso corpo absorver, para esse carboidrato entrar pela parede do nosso intestino e ser absorvido pelo nosso corpo, ele precisa ser quebrado em carboidratos pequenos, né? Em glicoses, em aminoácidos bem pequenos. Então, quem faz esse corte desses carboidratos vão ser as enzimas. As enzimas, elas aceleram reações químicas, tá? Então, esses carboidratos, eles poderiam quebrar naturalmente, sem as enzimas. Só que ia demorar muito tempo, ia ser incompatível com a vida, porque a gente precisa dessa absorção, tá? Então, as enzimas, elas são essenciais para as reações químicas acontecerem. Por que elas aceleram? Por que elas aceleram essas reações químicas? Porque, gente, elas diminuem a energia de ativação de uma determinada reação. O que é isso? Para uma reação química acontecer, ela precisa empregar uma energia nela para que ela aconteça. Então vai colocando energia ali naquela ligação química, ali daquele amido, até que ela quebre. Aí a enzima, ela acelera isso, porque se uma enzima fizer isso, a energia para poder empregar ali tem que ser menor, tá? Então acontece mais rápido. Beleza, gente? Então ela é chamada de, lembra desse nome, tá? Catalisador biológico, porque ela acelera a reação química. Peraí, não é isso não. Ó, para toda reação química acontecer no nosso corpo, é necessário uma energia de ativação. As enzimas são chamadas de catalisadores biológicos, pois elas aceleram as reações químicas, pois diminuem a quantidade de energia necessária para que a reação aconteça. Olha esse gráfico aí. Então isso daí está acontecendo uma reação química. Se não tiver enzima, a energia necessária... Ô mãe, baixa aí. Ó, esse caminho aqui, ó, é sem enzima, ó. Aí atingiu a energia necessária, a ação acontece. Tá? Aqui já é com enzima. Então a energia ela é menor. A energia necessária ela é menor. Então enzimas são moléculas proteicas. E, gente, elas podem estar associadas com outras moléculas, como, por exemplo, vitaminas. Tem algumas vitaminas que atuam junto com a enzima. Vamos supor, essa daqui de rosa, ó. Esse daqui de rosa, ó, é uma enzima. Ai, gente. É uma enzima, né? Vamos supor que é necessário aqui estar ligado uma outra molécula aqui do lado para que ela aconteça, tá? Para que ela consiga ter a atividade dela. Então, muitas vezes as enzimas elas não atuam sozinhas. Às vezes tem, por exemplo, uma vitamina que atua aqui ligado com ela. Se ela não estiver ligado nessa vitamina, ela não funciona direito, tá? Então, essa vitamina que está ligada na enzima aí, ela é chamada de cofator. Aí essa enzima passa a se chamar de coenzima. Tá ficando claro, gente? Ou tá... Sim. Tá? Então o que acontece? Então as enzimas, elas são meio uma parte redonda, assim? Elas têm uma cavidade dentro dela onde que ela vai encaixar naquela coisa que ela quer quebrar, que ela quer acelerar. Vamos supor, Maria, olha só, igual aí, tem uma maltose lá dentro do nosso corpo. Para o nosso corpo absorver essa maltose, ela precisa ser quebrada em 2 glicoses, tá? Então as enzimas elas vão encaixar nessa maltose, essa maltose vai entrar dentro da enzima, lá dentro essa enzima vai quebrar essa maltose e vai liberar essas 2 glicoses quebradas, tá? Então ela vai ter essa cavidade onde que vai encaixar essa molécula que ela quer quebrar. Essa cavidade que ela quer quebrar, onde se encaixa, essa cavidade aqui, ó,
essa cavidade aqui, deixa eu ver um negócio aqui. Essa cavidade aqui, ela é chamada de sítio ativo, tá vendo? Que é onde se encaixa a molécula que ela vai quebrar, tá? Entendi. Essa molécula que ela vai quebrar recebe o nome então de substrato. Então a enzima, ela se encaixa, olha aqui. Então eu tenho aqui, ó, o sítio ativo. Eu tenho aqui o sítio ativo. E eu tenho aqui o substrato de verdinho. Tá? Então o substrato vai encaixar nesse sítio ativo, vai formar um complexo aqui de enzima junto com o substrato. A enzima vai quebrar esse substrato no meio e vai liberar esses produtos desse substrato, dessa quebra. Tá? Olha só, alguns nomes aí importantes pra gente poder lembrar, pra gente poder saber. Esse modelo aqui, ó, chave, fechadura. Modelo, chave, fechadura. O que significa esse modelo chave, fechadura? Cada enzima, ela é específica para cada substrato que ela vai ligar, tá? Então, se eu tenho aí uma enzima que vai quebrar glicose, ela só vai quebrar glicose, tá? Se eu tenho uma enzima que vai quebrar proteína, ela só vai quebrar proteína. Uma enzima que vai quebrar proteína não vai ligar a glicose, ela é só de proteína, tá? Então, eu tenho uma enzima específica para cada substância que ela vai ligar. Entendeu? Sim. Olha só, esse verde mais escuro do terceiro exemplo. Esse verde mais escuro e tem um vermelho. Qual que é a diferença mesmo? Isso daqui é só exemplo. Isso daqui é essa mesma molécula aqui, de verde claro, só que aqui ela já está quebrada. E aqui ela já foi liberada. É a mesma coisa, então? É a mesma coisa, só que ela foi ligada. Igual aqui, ó, eu tenho uma maltose, aí ela se liga aqui na enzima, e aqui ela foi quebrada em 2 glicoses. Parece tão triturador. É. Tá? E é chave, fechadura. Então, olha só. Ao se ligarem ao substrato, as enzimas conseguem modificar a distribuição dos átomos, alterando a molécula do reagente. Dessa maneira, a enzima torna todas as ligações dos substratos mais fracas e, consequentemente, mais fáceis de serem quebradas. Ao finalizar uma reação química, a enzima é totalmente regenerada e pode ser novamente utilizada em uma nova reação. Gente, toda enzima, isso é importante, isso cai muito em prova. Tá? Eu já vi isso até no PISM. As enzimas, elas não são consumidas durante uma reação, tá? Então, o que acontece? Eu tenho aqui um substrato, eu tenho aqui uma glicose. A enzima vem igual um Pac-Man, vem aqui, pega essa glicose, quebra ela em 2, a maltose quebra ela em 2 glicoses, sai. Essa enzima aqui, que acabou de fazer isso, ela já está pronta para poder ir para outra maltose, para poder quebrar de novo, tá? Ela não perde sua função depois de atuar, tá bom? Ela não é consumida durante a reação. As nomenclaturas, gente, a nomenclatura das enzimas é muito fácil, tá? As enzimas, geralmente, ela tem o nome do substrato que ela atua com finalzinho ase. Então, se eu tenho uma enzima que ela quebra proteína, ela recebe o nome de protease, tá? Se eu tenho uma enzima que quebra lipídio, como que é o nome dela? Sabe não? Não. Lipase, tá? Então, se eu tenho uma enzima que quebra maltose, ela chama maltase.
Se tem uma enzima que quebra DNA, ela tem o nome de DNase. Tá? Então ela é fácil saber qual enzima que atua aonde. Tá? Nem sempre. Tem enzima que chama pepsina, que não tem a ver com nada, mas a maioria das enzimas elas têm o nome relacionado com o substrato que ela atua, finalizando em ase. Beleza? Beleza. A enzima responsável, muita gente não tem a enzima que quebra a lactose, né? E ela tem que tomar enzima. Essa enzima ela chama lactase, beleza? Quando a pessoa tem intolerância à lactose, muitas vezes ela tem deficiência de lactase, que é a enzima que quebra a lactose. Beleza? Sim. Fatores que influenciam o funcionamento das enzimas. Gente, então a enzima ela tem que estar no pH ótimo dela. Ela tem que estar no pH bom dela. Porque no pH ideal para ela poder funcionar. Porque senão acontece o que com ela se ela tiver com pH fora do pH que ela atua? Hein? A variação de pH nas enzimas faz o que com as enzimas, já que elas são proteínas? Desnaturação proteica, tá? Então ela perde a conformação dela e ela para de atuar. Gente, presta atenção numa coisa que também que eu já vi cair muito em prova, tá? As enzimas, o pH ele varia de 0 a 14, né? 0 é um pH mais ácido, 14 é um pH mais básico. Qual que é o pH? E 7 é um pH neutro. O 7 está no meio ali. Qual que é o pH ideal para uma enzima funcionar? 7. Não. Vai depender de onde que essa enzima vai atuar. Tá? Às vezes é uma enzima que atua no estômago da gente. O estômago ele é mais ácido. Então, aquela enzima, o pH ideal dela é um pH mais ácido. Tá? Sim. Perto de 14. Hã? Perto de 14? Não, mais ácido é mais perto de 0. Verdade. Tá? Verdade. Então Sim. é isso daí. O pH ideal para uma enzima funcionar vai depender de qual é o local de atuação dessa enzima. Mesma forma, a temperatura. Qual que é a temperatura ideal para uma enzima funcionar? No nosso corpo é 36,5, mas pode ter enzimas que funcionam dentro de uma bactéria, lá dentro de um vulcão. Então o pH dela ideal vai ser a temperatura dela vai ser uma temperatura mais alta. Beleza, gente? Então aqui, ó, temperatura ótima para enzimas humanas. Tá perto aqui de 38, né, 37 graus. Já de bactérias que vivem em fontes termais, a temperatura ideal já está perto de 80 graus. Tá? Gente, outra coisa que vai influenciar no funcionamento das enzimas vai ser a quantidade de substrato disponível. Por exemplo, a boca da gente é cheia de amilase, que são enzimas que quebram o amido. Tá? Então, se a gente come um biscoito creme cracker, esse biscoito creme cracker está rico em amido, tem muito amido. Então, na nossa boca já começa a fazer a digestão, as enzimas já começam a quebrar esse amido em vários pedaços menores. Tá? Então, o que acontece? As enzimas elas estão todas paradas lá dentro da nossa boca. A gente começa a comer um biscoito, a velocidade dessa reação, a enzima começa a funcionar. Só que chega uma hora que todas as enzimas já vão estar ocupadas. Todas as enzimas vão estar funcionando, não tem enzima mais. Eu começo a colocar um monte de biscoito creme cracker na boca, chega uma hora que as enzimas estão todas funcionando, não tem como mais elas aumentarem essa reação, porque não tem mais enzima disponível. Então ela vai lá e vira um platô. Ela começa a ficar nesse gráfico aqui, ó. Tá vendo? Então a enzima ela começa a funcionar.
Vai subindo, 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 subindo. Quando vê todas as enzimas, elas vão estar ocupadas. Não tem como mais aumentar a velocidade. Então ela faz esse gráfico aqui. Beleza? Diferente, por exemplo, de temperatura. Igual, por exemplo, eu tenho aqui, ó, 0 graus, numa enzima humana, dentro do nosso corpo. Ela não vai estar funcionando a 0 grau, tá? Aí vai aumentando a temperatura, aumentando, 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 aumentando. Chegou na temperatura ideal dela, que é aqui perto de 37 graus. Então ela vai estar funcionando na máxima atividade dela. Mas aí eu continuo aumentando a temperatura. A pessoa está com febre, a pessoa está aumentando a temperatura corporal. Quando vê, ela começa a baixar a velocidade dela. Tá? Da mesma forma é o pH. Olha aí, um exercício. A febre, quando alcança 40 graus ou mais, é muito perigosa e pode provocar a morte do indivíduo. Um dos problemas do aumento da temperatura é o seu efeito sobre proteínas do sistema nervoso. Se você aumenta muito a temperatura do corpo, começa a acontecer aí problemas, efeitos sobre a temperatura. Sobre o efeito deste aumento da temperatura corporal, é correto afirmar que aumenta a atividade das proteínas, desnatura as proteínas, inibindo sua atividade, provoca o acúmulo de proteínas no retículo endoplasmático, induz a quebra de proteínas e, consequentemente, sua inativação, modifica a sequência de aminoácidos das proteínas e, consequentemente, o seu funcionamento. Qual que é a resposta certa aí? Acho que letra Resposta certa aí, vou deixar vocês resolverem. Tá? Próxima questão, ó. Sabemos que as enzimas possuem um papel fundamental nas reações químicas que ocorrem no nosso corpo. Marque a alternativa que indica corretamente a função dessas substâncias orgânicas nas reações do nosso organismo. Então, as enzimas, elas atuam retardando a velocidade de uma reação. Letra B. As enzimas atuam aumentando a velocidade de uma reação. Ou letra C. As enzimas não atuam na velocidade de uma reação. Ou letra D. As enzimas atuam apenas degradando substâncias. O que é retardando? Diminuindo, né? A velocidade. Desacelerando a velocidade da reação. De uma reação química. Entendi. Olha aí. Sabemos que uma enzima atua somente em determinadas reações biológicas, pois cada uma é muito específica. Observe o desenho a seguir e marque a alternativa que indica o nome do modelo utilizado para explicar o funcionamento enzimático. Observe o esquema exemplificando a especificidade da enzima. Então aí eu tenho uma enzima, o seu substrato que se encaixa perfeitamente aí no sítio ativo, e esse modelo é chamado de modelo do mosaico fluido, modelo de encaixe, modelo chave fechadura, modelo da porca parafuso, modelo ácido base. Tá? Respondam aí e a gente vai discutir no WhatsApp. Beleza, gente? Beleza. Eu vou encerrar o vídeo aqui e vou tentar deixar ele disponível lá no YouTube para o pessoal que não assistiu, que não conseguiu entrar, então que não conseguiu me ouvir. Tá? Aí quem conseguiu me escutar e ver o vídeo aqui direitinho, vai olhando as questões que eu passei e vai pensando direitinho aí e espera um pouquinho para o pessoal assistir. Depois eu quero que vocês copiem essas coisas que estavam no vídeo no caderno de vocês. Tá joia? Tá. Já falo com vocês lá no WhatsApp. Tio Dudu, essa sexta vai ter semanal? Não sei ainda, Maria. Tô esperando a Terezinha. Entendi. Tá? Tá. Tá bom, gente. Tchau, tchau. Tchau.